Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante, compartilhem nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará, por um período maior, o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos. Nossos estudos são baseados nos livros o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, estudaremos no Evangelho o capítulo 7, itens 3 a 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Acompanharemos as reflexões de nossa irmã no Ideal Espírita, Maria da Graça Pereira, integrante do Lar de Teresa. Graças, suas palavras iniciais. Saudações a todos. É com muita alegria que aqui estamos para reflexões a respeito do Evangelho. Vamos agora à leitura inicial. Tem por título Ninguém é inútil, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Está no capítulo 6, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. E ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres inconveniente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Esse texto é de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e está no Livro da Esperança, no capítulo 16. Vamos agora à nossa prece inicial. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, Tereza e Antônio Aquino, mentores espirituais da nossa casa,
Agradecemos mais esta oportunidade de estudos que irão nos esclarecer e que procuremos colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir da nossa irmã. Envolva a graça para que ela possa dividir conosco o resultado dos seus estudos e suas pesquisas. Graça vai abordar o tema: aquele que se eleva será rebaixado. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 3 a 6. Com as nossas melhores vibrações, Graça, a palavra é sua. Muito obrigada. Jesus nos abençoe nesta ocasião. Vamos então ao estudo do Evangelho, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o início do capítulo 7, que foi estudado anteriormente. E hoje nos cabe as reflexões sobre os itens 3º ao 6º item. E aquele que se eleva será rebaixado. A página de Emmanuel já nos falou da importância da humildade. E ser humilde não significa não fazer absolutamente nada. É servir. Aquele que quiser, né, seguir Jesus e quiser ser o primeiro no reino dos céus, terá de servir. E então, Kardec, como sempre faz nos capítulos do Evangelho, ele coloca passagens que Jesus nos deixou. E nestes itens, 3 deles são essas passagens de Jesus. Em geral, é uma passagem em os comentários de Jesus e as instruções dos Espíritos. Nesse capítulo, ele coloca 3 passagens do Evangelho de Jesus que levam para dentro do tema Bem-aventurados os pobres de espírito, que nos falam da humildade. Como ele começa, Kardec começa esclarecendo no item 2º do capítulo, ele diz, né, que pobres de espírito devemos entender os que são simples e humildes. Então vamos ver o primeiro item de hoje, que é o 3º. É do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1º ao 5º. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. E então ele está falando da humildade. Atualmente, em algumas traduções, se coloca, em vez de humilhação, humildação, né? Porque tem atualmente sentidos bem diferentes, né? A humilhação pressupõe, tem um teor muito negativo, né? Uma denotação negativa, ou a humildação não, né? É se tornar-se humilde, é o ato de tornar-se humilde. E então, e por que Jesus, né, usa a criança? Algumas vezes ele usa a criança como o símbolo, né, desse tornar-se pequeno. É exatamente, a criança é pequena, né, e a criança normalmente está aberta a aprender,
está aberta a ouvir, está aberta a sentar para aprender. Então, ele nos convida a ter essa humildade, semelhante aos pequenos, sermos humildes. E aí, segundo item, que é o quarto, é uma passagem também conhecida, muito conhecida, e bem interessante, porque vai nos colocar o orgulho da mãe, né? Que procede como as mães fazem. Então, é de Mateus também, capítulo 20, versículos 20 a 28. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus dois filhos, se aproximou de Jesus com os dois filhos. Quem eram os filhos de Zebedeu e de Salomé? Eram João, o discípulo amado, que era o mais novo do colégio apostólico, e Tiago, o maior porque ele era o mais velho. Então, eles eram irmãos, eram os dois filhos de Zebedeu. Então, ela se aproximou de Jesus com seus dois filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Somos nós mesmos, né? Disse-lhe ele: que queres? É interessante, né? Jesus sempre perguntava às pessoas que se aproximavam dele: que queres? Que queres que eu faça? Que queres? Manda, disse ela, que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. É bem mãe, né? Bem mãe que quer tudo para os filhos, então não queria mais nada. Um da direita e o outro à esquerda, não tinha lugar para os outros. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos, agora está se falando de Tiago e João, beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E a seguir, o evangelista Mateus, ele explica, né, ou que os outros discípulos ficaram irritados com aquela situação. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Interessante o diálogo ali, quando Jesus pergunta a eles, né? Não sabes o que pedes. Não sabes o que pedes? A mãe. Podeis vós ambos, agora ele está se dirigindo aos dois. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram: podemos. Eles não sabiam nem de que Jesus estava falando. Jesus sabia. Mas que cálice era aquele? Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber. É muito interessante, né? Que cálice? Podereis beber o cálice que eu beber? Era o sacrifício que Jesus
faria e se aproximaria. Eles estavam prontos para beber o mesmo cálice? Passar pelo mesmo sacrifício de Jesus? E é interessante que eles respondem, podemos, porque eles não entenderam a profundidade da resposta de Jesus e da pergunta de Jesus, mas ele responde, podemos. E Jesus, então, diz a eles que eles beberão mesmo o cálice. E aí, olhem, vamos ver, eles beberam o cálice, e é Emmanuel que nos diz, né, que a maioria das pessoas entra na casa e não sabe o que pede. E diz ele, né, e numa mensagem que está no Caminho, Verdade e Vida. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Somos eternos pedintes mesmo, né? Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessado nos sublimes desejos do Senhor. Qual o desejo do Senhor? Quanto à melhoria de conhecimentos, a renovação dos valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, os homens deveriam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, de Deus, né? Onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação do seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem, é forte, não é? O poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. E aí, olha que interessante que Emmanuel nos diz. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Então, pedem tanto, reclamam tanto, que Deus acaba concedendo o que pedimos. E olhe como Emmanuel continua. Sobrevêm, então, desastres, surgem dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, porque provocamos através dos nossos pedidos. Como diz Emmanuel, insistimos tanto que Deus acaba concedendo. Adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai à maneira do filho pródigo. Que interessante, né, a interpretação de Emmanuel. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. E por que isso acontece? Se era um pedido, uma solicitação tão, né, premente, tão necessária a nós, porque estávamos ali, pedindo, pedindo. Aí Deus disse, olha, está pedindo tanto, reclamando tanto, vou conceder. E aí, nós nos frustramos, e diz ele por quê. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Que nós pedimos alguma coisa que não nos cabia. Não estávamos preparados para isso. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. E é exatamente isso.
nós não nos resignamos com o que temos, com o que recebemos do Pai, e aí embarcamos nos nossos desejos e, pela insistência, como diz Emmanuel, Deus acaba concedendo e nós acabamos nos frustrando e falindo naquilo que pedimos, que era tão importante para nós naquele momento. E é interessante, não é? Da passagem, quando Jesus diz: estáis prontos, né, para beber o cálice que eu beber, aí ele está falando com Tiago e João. Tiago, o maior, os discípulos acabaram bebendo, né, testemunhando seu amor a Jesus, a sua fidelidade à mensagem, a ele. E então Tiago, o maior, contam que ele chegou depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, ele se dirigiu ele foi até a Espanha. Na época, né, do Império Romano, era ali a Espanha hoje, era denominada Hispânia. Ele foi até ali. E depois retornou a Jerusalém. Quando ele retorna a Jerusalém, ele é preso a mando de Herodes Antipas. Herodes Antipas, filho daquele Herodes o Grande. Herodes era o rei da Judéia. E manda que se prendam os discípulos, aí prendem Pedro e prendem Tiago. Tiago recebe uma sentença de decapitação e que, dentro da sentença, ele seria preso, decapitado, e nos Atos dos Apóstolos, a morte dele é a única morte que é citada nos Atos dos Apóstolos. Ele é passado a fio de espada. Então, ele é decapitado pela espada. E ele, na sentença, ele ainda decreta que os seus restos mortais sejam jogados aos cães. E no Atos dos Apóstolos não conta, mas quando a gente vai buscar como foi essa morte, 2 discípulos dele recuperam os restos mortais e evitam que sejam jogados aos cães, né? E os levam, segundo os relatos ali da biografia, para a Espanha, onde ele passou anos ali levando a mensagem de Jesus. E as tradições dizem que ele chegou até hoje, né, estaria enterrado ali em Santiago de Compostela. Santiago de Compostela é esse Tiago maior. Maior porque ele era o mais velho, né, porque tinha o Tiago menor. E o João, então, Filipe, Tiago, ele bebeu o cálice. E João? João também bebeu o cálice. João foi o único que não foi martirizado. Tiago maior é considerado o primeiro mártir dos 12, né? Dos 12 discípulos, ele é o primeiro mártir. E João, não, João morre de idoso mesmo em Éfeso, né? A morte de Tiago é em torno. Aí, algumas informações dizem que é em 42, outras dizem que é em 44, quer dizer, nos anos 40 do primeiro século. E João não foi martirizado, mas João sofreu perseguição, foi muitas vezes, né, sofreu sevícias e é exilado na ilha de Pátmos, mas ele volta a Éfeso e morre em Éfeso, né, naturalmente. Já nos anos, relato nos anos 100, né? Então, Kardec
coloca aqui essa passagem e ele continua aqui, do servir, que é a página inicial do Emmanuel. Emmanuel fala desse servir, como é necessário servir. Então, Jesus diz: sabeis, assim deve ser entre vós. Aquele que quiser se tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja como escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Ele falando dele, né? Era uma expressão que se usava para aqueles que não reencarnariam, né? Porque o homem não gesta, né? Então, era filho do homem, segundo os estudiosos da língua da época, o filho do homem seria esse, né? Ele, Jesus não reencarnaria. Então, por isso o filho do homem. E aqui não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos, que foi, ele fala exatamente do que estava previsto para ele. E então, tem o quinto item do nosso estudo. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Propôs aos discípulos, né, uma parábola. Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. E então, essa parábola é bem conhecida, né? A etiqueta social recomendada é essa, né? Nós esperarmos que o anfitrião nos coloque no nosso lugar, né? Para nós não passarmos por constrangimentos. Mas Jesus estava falando de etiqueta? Certamente não, né? Sabemos disso. Jesus sempre usava as coisas simples, né, da vida, da nossa vida, para ensinar, por parábolas. E o Pastorino nos diz que as parábolas foram como Jesus guardou os seus principais ensinamentos, que ele não podia, né, às vezes, dizer claramente, então ele usou de parábolas. O Pastorino, Carlos Torres Pastorino, estudioso do Evangelho, ele diz que as parábolas são como um cofre em que estão guardados os ensinamentos de Jesus. E, então, essas três passagens que Kardec coloca nos leva a constatar aquilo que Jesus nos disse: bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Então é preciso o quê? É preciso servir, é preciso servir, é preciso se tornar pequeno.
E então Kardec vai estudar estas máximas. Então ele diz assim: estas máximas decorrem do princípio de humildade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Então, é uma das virtudes que nós teremos de conquistar para penetrar esse reino dos céus. E que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A superioridade e a infalibilidade. Então, vamos ter de nos fazer pequenos. Não somos infalíveis e devemos nos humildar. E continua Kardec. A mesma ideia fundamental, com a ideia de nos tornarmos pequenos, humildes, se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. E nesta outra: aquele que se humilhar, será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes do mundo, dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E aí nós lembramos num capítulo anterior, em que há um relato, uma comunicação, uma instrução dos espíritos, de um espírito que se assina uma rainha de França. E a instrução vem com o título Uma Realeza Terrestre. E ela relata como ela foi recebida no plano espiritual. Não foi recebida como rainha. E ali viu muito superior a ela aqueles que ela menosprezara, que ela desprezara na terra, desdenhara, não lhes dera valor. E eles estavam, diz ela, muito acima dela. Então, ela vai falar da necessidade de nós nos humildarmos, né? E aí ele continua. É que os primeiros ao morrerem levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca. Então, aqueles que se fizeram menores, que serviram, eles são os maiores no reino dos céus. É porque eles conquistaram o que precisavam, trabalhando, servindo. As virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se já não leva para outra vida, porque eles se fizeram, né, em vez de servir, eles se fizeram superiores. E aí, o que eles entesouraram na terra? A riqueza, os títulos, a glória e a nobreza de nascimento. Tudo fica aqui, não é? Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a sua posição. Porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra desprezaram, que é o relato da rainha de França, né? O espírito, como é que então nós vamos nos colocar? Vamos lembrar de Jesus em outro momento, quando ele diz, né, que acumulássemos tesouros do céu, não os tesouros da terra.
porque os tesouros que a ferrugem não corrói, o verme não rói, né, que não se perde. São esses tesouros que devemos levar. A nossa simplicidade, a humildade e o amor, a abnegação, a resignação, a paciência, tudo que Jesus foi nos exemplificando. E aí encerra Kardec este último item. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições. Então, a própria reencarnação vai nos colocando em situações diferentes. Desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Então, aqueles que não exerceram com sabedoria o poder, ou obtiveram a riqueza a usaram de acordo com o que Jesus nos ensinou, eles, na outra encarnação, sofrerão o exercício de lidar, né, com a falta da riqueza e sem o poder. Daí, Kardec nos ensina: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde, mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Os ensinamentos de Jesus têm mais de 2000 anos. Os ensinamentos de Kardec, mais de 160 anos, 168 anos. E nós, hoje, vivemos uma época, um tempo, em que as pessoas buscam se tornar celebridades por 15 minutos de fama, como alguém já disse. E entram pela porta larga da ilusão. Esses ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Kardec, eles vão nos convidar a mergulhar em nós mesmos, a fazer dessas passagens orientação para a nossa vida, porque Jesus veio até nós, enviou seu apóstolo, Kardec, para que nos relembrasse esses ensinamentos, para que nós pudéssemos finalmente colocar em nós essas virtudes que ainda são tão difíceis para vivenciar. A humildade, a simplicidade, a resignação, a paciência, a posição de servir. Duas poetisas, uma chilena e uma brasileira, a chilena Gabriela Mistral e a brasileira Cecília Meirelles, muito interessante, as duas têm quase que semelhantes os poemas. Falam da importância do servir e nos convida a olhar a natureza. Tudo serve na natureza. Como a página de Emmanuel nos falou da usina, partiu da usina elétrica, e que nem a usina elétrica funciona sozinha. Foi um exemplo que ele nos trouxe para nós, que nós nos conscientizemos de que somos uma sociedade e vivemos em grupos, precisamos uns dos outros
somos interdependentes. Precisamos colocar em nós o que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse amai-vos uns aos outros, a cada dia, em todos os instantes, só é possível se nós fizermos o exercício da paciência, do serviço, da simplicidade e da humildade, para nos olharmos como iguais. Não importa a posição, superior ou em posições mais subalternas, não importa. Nós estamos aqui para incorporar agora em nossas vidas esses ensinamentos que nos deixaram Jesus e Kardec veio para nos relembrar. Quem quiser ser maior, que seja seu servo. Servir, aprender a servir. Gratidão a Deus, gratidão a todos, muita paz. Jesus nos abençoe e sigamos fazendo esse exercício de humildação, servindo. Agradecemos a nossa irmã no Ideal Espírita, Maria da Graça Pereira, pela gentileza em atender ao nosso convite e nos brindar com essa exposição tão consistente e esclarecedora. Agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção. Relembrando, você gostou? Então dê o seu like, compartilhe e clique no sininho. E renovamos um convite. Estejam conosco novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando prosseguiremos com o tema especial, a paz de Jesus e a paz do mundo. Agora a prece de encerramento, desejando a todos muita paz, né? Só temos que agradecer, Mestre, por mais esta oportunidade de encontro aqui no Lar de Teresa. Que todos nós recebemos, ouvimos esses ensinamentos, essas bênçãos de luz e de paz que a nossa irmã dividiu conosco. Que possamos nos esforçar por melhorarmos, para aproveitarmos bem essa nossa reencarnação. Envolva todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, Senhor. E assim, Mestre querido, agradecidos por tudo, pedimos a sua permissão para encerrarmos os estudos nesta noite. Graças a Deus.